Você já passou fome com a geladeira cheia? Já sentiu vergonha de comprar pão mesmo com o cartão aprovado? Já entrou no banheiro, trancou a porta, se olhou no espelho e pensou: eu sou um erro? Então você sabe do que estou falando. Não é falta de comida, é um tipo de miséria que nasce dentro do peito, silenciosa, disfarçada, mas que te corrói por dentro como ferrugem em corrente de bicicleta velha. Você pedala, pedala e o mundo não anda. Você sente que nasceu com o freio puxado. Todo mundo avança, você gira em falso. Mas ninguém vê isso, porque você aprendeu a sorrir, aprendeu a dizer tá tudo bem. Você mente com classe. Posta gratidão no Instagram, mas vive quebrado por dentro. Faz orações bonitas, mas desconfia de Deus e de si mesmo. E aqui vai a verdade que ninguém tem coragem de te dizer. O universo te trata exatamente como você se trata. Você atrai a mesma frequência que sua mente suporta. E se você ainda vive esperando permissão para prosperar, então continue. Continue esperando. Napoleon Hill foi cirúrgico. A pobreza é uma doença da mente e só se cura com um desejo que arde mais que o medo. Mas e você? Quando foi a última vez que desejou algo com força suficiente para perder o sono? Quando foi que decidiu que sua dor valia mais do que a sua zona de conforto? Você quer prosperar, mas ainda pensa como escravo. Ainda pede desculpa por querer mais, ainda fala baixinho quando sonha alto. Você reza o Salmo 23 com a voz, mas dentro da sua alma ecoa o Salmo da escassez. O Senhor é meu pastor, mas me falta. Falta coragem, falta ação, falta identidade. Sabe por quê? Porque a imagem que você carrega de si é uma imagem partida. Você ainda se vê como aquele menino rejeitado, aquela mulher invisível, aquele filho esquecido. E o universo, ele não ouve suas palavras, ele sente sua vibração. Você pode gritar abundância 1000 vezes por dia, mas se a sua energia diz fracasso, é isso que você vai colher. É por isso que a vida te devolve migalhas, porque você se comporta como quem só merece isso. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus não criou você para mendigar bênção. Ele criou você para dominar, para multiplicar, para manifestar o impossível com disciplina, gratidão e fé que rasga o céu. Mas isso exige uma decisão. Você precisa enterrar o velho salmo. Aquele salmo falso que você recita sem crer. Aquele que diz, nada me faltará, mas vive em falta de tudo. E precisa plantar o novo, o verdadeiro. Aquele que vibra, que pulsa, que movimenta o universo. Aquele que transforma palavras em carne, fé em matéria, oração em poder. Você não precisa de mais um vídeo, precisa de um luto. Luto pelo seu antigo eu, aquele que aceitava pouco, que tinha medo de crescer, que confundia a espiritualidade com o sofrimento. Você não percebeu ainda, mas tem algo vivendo dentro de você. Não é espírito, não é trauma, é mais sutil. É uma ideia, um parasita mental. A ideia de que você só vai prosperar quando merecer. Então você se esforça para ser bom, bonzinho, obediente. Você trabalha até doer. Diz sim para todo mundo. Segura o choro, engora sapo e espera, como se um dia alguém fosse aparecer com uma chave mágica para destrancar sua vida. Mas ninguém vai aparecer. Nunca. Sabe por quê? Porque você foi ensinado a temer o seu próprio poder. Te disseram que dinheiro corrompe, que riqueza é vaidade, que mais fácil é o camelo passar pelo buraco da agulha. Mas esqueceram de te contar que esse versículo era sobre apego e não sobre a abundância. Jesus multiplicou, nunca faltou, nunca mendigou, nunca negou colheita a quem tinha coragem de plantar. Você não. Você nega a si mesmo. Pede pouco, espera pouco, planeja pouco.
e acha bonito ser invisível. Napoleon Hill falava: tudo que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas você concebe e duvida, imagina e se sabota. Ora e cancela a oração 5 minutos depois com pensamentos de miséria. Você quer que Deus faça tudo por você, mas não consegue nem sustentar um pensamento positivo por meia hora. Prosperidade é guerra, guerra interior. E a maioria já se entregou antes mesmo de ouvir o primeiro disparo. Você já reparou como sua mente te trai? Você tenta economizar e compra por impulso. Tenta focar e se perde em distrações. Promete que vai mudar, mas repete o ciclo. É porque tem uma parte sua que está viciada em escassez, viciada em tensão, em dívida, em correria. Você não sabe viver em paz porque nunca conheceu o silêncio da abundância. E quando a vida tenta te entregar algo bom, você sabota. Se sente culpado, inquieto, desmerecedor. Você foi moldado pelo medo, e a mente com medo só aceita migalhas. Você quer abundância? Então precisa sangrar a velha versão de si. Precisa confrontar todos os dias o traidor que mora dentro do espelho. Aquele que diz que você vai falhar de novo, que você é só mais um, que sua hora nunca chega. Essa voz é a corrente. E até que você cale essa voz com disciplina, propósito e gratidão, continuará prisioneiro de si mesmo. Ninguém te ensinou a transmutar. Te ensinaram a esconder, a reprimir, a fingir que está tudo sob controle. Mas Hill dizia que o poder mais devastador da mente é a transmutação. Pegar uma emoção crua e transformá-la em energia criadora. Pega sua raiva, seu ressentimento, sua dor. Pega o abandono, a traição, o medo de falhar e usa isso como combustível. Construa, crie, multiplique. Transforme lágrima em lucro, transforme perda em plano, transforme ferida em foco. Você acha que riqueza vem da calma? Não, riqueza nasce da atenção bem direcionada. Enquanto você gasta sua energia fugindo do passado, existem pessoas transformando traumas em impérios. Você tem um mesmo fogo, mas usa para queimar pontes em vez de acender faróis. Você está esperando o quê? Um sinal? Uma resposta? Uma permissão divina? Então, aqui vai. O universo não responde a perguntas mornas. Ele só se move diante de decisões definitivas. Você ainda duvida se é capaz. Ainda questiona se é de Deus querer prosperar. Enquanto isso, sua energia continua alimentando a estagnação. O universo é literal. Você pensa em dívida, ele entrega conta. Você pensa em escassez, ele entrega bloqueio. Você pensa em dificuldade, ele fecha o caminho. Agora pense em propósito, em liberdade, em domínio. A vibração muda, o campo se alinha, a rota aparece. Mas não basta pensar uma vez. Você tem que viver nesse estado, ficar nessa frequência até que ela vire seu novo chão. Isso exige disciplina. Exige vigiar cada pensamento como quem protege uma plantação da praga. A mente é o solo. Você anda colhendo o que planta ou o que negligencia? Você conhece gente que prospera sem fé? Gente que nem acredita em Deus, mas tem tudo. Isso te revolta, te confunde. Então presta atenção. O universo não responde à religião, responde à vibração, responde a posicionamento interno. Tem gente que vive de oração e colhe desgraça. Tem gente que vive de propósito e colhe abundância. Deus não premia o coitado, premia o corajoso, o obediente, o alinhado. Como está escrito, a fé sem obras é morta. Mas sua fé anda enterrada sobre procrastinação, medo, indisciplina. Você ora, mas não age. Crê, mas não se move. Deseja, mas não sustenta a frequência. Então, o universo te responde com silêncio. Não porque te odeia, mas porque te respeita. Você está pedindo com palavras e negando com ações. Existe uma prisão construída por ouro.
bonita por fora, podre por dentro. É a vida confortável o suficiente para te manter vivo, mas miserável o suficiente para te manter preso. Você vive nela. Tem um emprego, um salário, um teto, mas nenhuma chama no peito. Sua alma está entorpecida. Você não sente mais nada. Não vibra, não deseja, não sonha. Isso é pior do que pobreza. Isso é morte lenta. Napoleão Hill falava sobre os vagantes, pessoas que vivem sem rumo, anestesiadas pela rotina. Você virou um vagante de luxo? Alguém que parece bem, mas por dentro já desistiu? Se sim, levante agora. Levante por dentro. Grite com os pensamentos. Expulse o conformismo. Fure a bolha morna da sua existência. Você nasceu para ser um canal de riqueza. Mas primeiro precisa se tornar intolerante com qualquer vida que não reflita o seu propósito. Você acha mesmo que é falta de sorte? Que nasceu no dia errado? Que a vida tem um problema contigo? Não. A verdade é que você está preso num ciclo. Um ciclo mental, emocional e espiritual. Um looping de autossabotagem tão bem disfarçado que você nem percebe mais que está girando no mesmo lugar. Vem uma ideia, você se empolga, começa e para. Começa outro plano, se anima e desiste. Não é falta de oportunidade, é excesso de interferência. A interferência do velho eu, aquele que duvida antes de tentar, que calcula tudo com medo, que precisa de aprovação antes de agir, que só se move quando sente segurança. Mas a segurança é uma mentira. A abundância só responde à decisão e não à hesitação. Napoleão dizia: decisão é o ponto de partida de toda realização. Mas você vive em cima do muro, esperando o momento perfeito, esperando sinal, esperando clareza. Enquanto isso, sua energia afunda, sua fé evapora, sua mente se contamina com vozes externas e cada vez que você deixa um plano morrer, um pedaço seu morre junto. É por isso que você anda cansado mesmo dormindo, irritado mesmo sem motivo, apático mesmo querendo mudar. O seu espírito está afogado em promessas não cumpridas. A sua alma está intoxicada pela sua própria passividade. E tem mais, sua relação com o dinheiro é doentia. Você quer, mas odeia quem tem. Admira, mas julga. Precisa, mas disfarça. Você age como alguém que quer prosperar, mas vibra como alguém que tem vergonha disso. Esse conflito interno está sabotando tudo. Você ora por abundância, mas vibra a culpa. Deseja liberdade, mas ainda romantiza a luta. Você não foi chamado para sobreviver, foi chamado para transformar. Mas enquanto não curar a raiz, o fruto continuará amargo. Pense em todas as vezes que você recuou por medo. Agora entenda, cada recuo alimentou o inimigo interno e esse inimigo se fortalece toda vez que você escolhe o caminho mais fácil. Prosperidade exige atravessar o deserto interno, aquele lugar onde tudo grita para que você volte, mas você avança mesmo assim, porque sabe que do outro lado não está só o dinheiro, está a sua identidade, está a sua autoridade espiritual, está o seu legado. Agora escuta com atenção. O universo não te deve nada. Deus não te deve nada. Ele já te deu tudo. Inteligência, energia, intuição, conexão com o divino. O que está faltando não é bênção, é posicionamento. Você tem vivido como alguém que espera a esmola do céu, mas foi desenhado para manifestar o impossível na terra. Você se diz filho de Deus, mas vive como servo do medo. Você tem boca de herdeiro, mas atitudes de escravo. E enquanto esse desalinhamento persistir, a vida vai continuar trancada por dentro. Napoleão Hill falava de algo que quase ninguém entende: o poder do mastermind, a mente coletiva, a conexão com outras inteligências em sintonia. Você não precisa de ajuda de qualquer um, precisa se cercar de pessoas que vibrem no mesmo campo,
que puxem para cima, que te lembrem do seu propósito quando você esquecer. Mas você ainda convive com quem te puxa para a lama porque no fundo tem medo de romper com o passado. Tem medo de crescer mais que seus pais, de ganhar mais que seus amigos, de incomodar, de parecer arrogante. E é aí que está o nó. Você tem medo do seu próprio brilho, porque sabe que se prosperar de verdade, não vai poder mais se esconder atrás de desculpas. Vai ter que assumir que a responsabilidade sempre foi sua. E isso dói mais do que qualquer escassez. Prosperar exige renunciar ao papel de vítima. Exige parar de culpar o governo, o mercado, a infância, o signo, o trânsito, o horário, o algoritmo. É olhar no espelho e dizer: fui eu, sou eu e só eu posso romper isso. Deus não opera em terreno dividido. Ou você entra inteiro no jogo, ou continua assistindo de longe com o coração gritando e a vida morna. E o pior de tudo, você já sentiu o chamado, já teve vislumbres de grandeza, já viu portas abrindo, mas voltou correndo, desacreditou, desviou. E agora anda por aí como um guerreiro sem armadura, esperando o universo te carregar. Mas quem carrega o universo é você. Essa é a sua hora. E não tem ritual, curso ou oração que substitua essa decisão. Você quer milagre? Então vire milagre. Você quer abundância? Então se torne o tipo de pessoa que atrai a abundância. Porque Deus não entrega o que você quer, Ele entrega o que você está pronto para sustentar. E enquanto vibrar escassez, mesmo rodeado de promessas, continuará com a alma vazia. Chegamos ao ponto sem retorno. Agora é você com você. O velho eu diante do novo eu. E só um vai sair vivo. Você passou a vida inteira repetindo o salmo errado. Um salmo construído com as palavras dos outros. Com as vozes que te disseram que não dava, que você não era suficiente, que prosperidade era vaidade, que o caminho certo era do sacrifício, da renúncia, da dor. Repetiram tanto que você acreditou. E esse salmo distorcido virou o seu evangelho interno. Só que era mentira. Uma mentira que te deixou dócil, obediente, cansado e pobre. Mas agora você sabe, agora você viu, agora não dá mais para desver. Você entendeu que nada me faltará não é uma promessa automática, é uma declaração de guerra espiritual. É uma senha que só abre-se dita com alma, com presença, com energia, com verdade. Não adianta orar com a boca e duvidar com o corpo. Não adianta querer e continuar vibrando escassez. Deus responde à integridade vibracional. O universo não lê suas palavras, ele lê o seu campo. E o seu campo, até aqui, estava sujo. Contaminado por culpa, por medo, por apego ao passado, por histórias que não são mais suas. Você herdou crenças como quem herda uma casa caindo aos pedaços. E ao invés de demolir, tentou pintar por cima. Só que agora chegou o momento da demolição, da implosão, do renascimento. Hoje, você enterra o velho salmo. Enterra o não posso, o não mereço, o é pecado querer mais. Enterra a versão sua que pedia permissão até para sonhar, que negociava propósito por estabilidade, que aceitava viver pela metade. Essa versão morre aqui e nasce outra. Uma versão que caminha com os pés firmes, que fala como quem já recebeu, que não implora ao universo, comanda, que não espera sorte, constrói frequência, que entende que gratidão não é resignação, é combustível, que disciplina não é castigo, é alicerce, que abundância não é prêmio, é consequência. Você não é mais órfão, nem servo, nem vítima. Você é templo vivo, canal de multiplicação. Você é a materialização da promessa. E essa promessa diz: você será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Então plante, mas plante com alma, com fogo nos olhos, com o coração vibrando no ritmo do céu. Não como quem tenta ver se vai dar certo, mas como quem já sabe que está feito.
porque quando a mente se alinha com o espírito, o universo se curva. Agora, quero que você escreva aqui embaixo nos comentários "Eu confio". Mas não escreva por escrever. Escreva como selo, como pacto, como código, como quem sela o fim da era da escassez e o início do seu reinado. E se essa mensagem despertou algo em você, se te fez lembrar da sua força, do seu fogo, do seu direito de viver em abundância, então se inscreva agora no canal, porque aqui a gente não passa a mão na cabeça de ninguém. Aqui a gente quebra o espelho da mentira, queima o velho salmo e acende a tocha da liberdade. E lembra do início? Lembra do labirinto invisível que te prendia? Olha de novo. As paredes sumiram. A prisão nunca existiu. Era você, sempre foi você, segurando a chave do lado de dentro. Que Deus te abençoe.